Pare por um momento e escuta isso. Essa história poderia ser a sua, porque tudo começou em um dia comum, até que a ansiedade tomou o controle. Coração acelerado, mãos geladas, a sensação de que algo terrível estava para acontecer, mesmo sem motivo algum. Foi nesse dia que ele acreditou que não iria conseguir continuar. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Essa é a história do Lucas, um homem de 32 anos que, para quem olhava de fora, parecia ter tudo sob controle. Um bom emprego, amigos, uma vida que muitos chamariam de normal. Mas por dentro Lucas travava uma batalha silenciosa desde a adolescência. Uma batalha contra um inimigo invisível chamado ansiedade. Tudo começava pela manhã. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, o coração dele já disparava, como se tivesse corrido uma maratona durante o sono. A taquicardia se tornava a sua primeira companhia do dia. Era um alarme interno que gritava perigo, mesmo que o único perigo real fosse o medo de enfrentar mais um dia. Levantar da cama era um ato de coragem. O simples pensamento de sair de casa, de encarar o mundo, trazia um nó na garganta. As ruas movimentadas, os rostos desconhecidos, as conversas triviais. Tudo parecia uma ameaça. Ele se sentia como um ator em um palco, fingindo uma calma que não existia, enquanto por dentro a mente dele era um turbilhão de pensamentos catastróficos. E se eu tiver uma crise no meio da rua? E se as pessoas perceberem? E se algo terrível acontecer? A sensação constante de que tudo vai dar errado era exaustiva. Lucas tentava esconder. Ele vestia a máscara da força, sorria quando queria chorar, dizia, "Estou bem", quando seu mundo interior desmoronava. Mas a cada dia, o peso dessa máscara aumentava. O esforço para parecer normal consumia toda a sua energia. Ele se sentia culpado por não conseguir explicar para as pessoas que amava o que estava sentindo. Como descrever um medo que não tem nome, uma dor que não tem ferida visível? Essa incapacidade de se fazer entender o empurrou para o isolamento. Ele começou a recusar convites, a se afastar dos amigos, a se fechar em seu próprio casulo, acreditando que ali, sozinho, estaria seguro. Mas a solidão só amplificava o som dos seus medos. A ansiedade não era apenas um sentimento. Ela se tornou sua prisão. Ele viveu assim por anos. Cada dia era uma repetição do anterior. Acordar com medo, lutar para passar o dia e ir dormir esperando que milagrosamente o dia seguinte fosse diferente. Mas nunca era. A ansiedade era uma sombra que o seguia por toda parte, sussurrando mentiras em seu ouvido, dizendo que ele era fraco, que não tinha conserto, que estava destinado a viver assim para sempre. Até que um dia, a corda arrebentou. Foi numa terça-feira chuvosa. Lucas estava em casa, tentando trabalhar, quando a crise veio. Mas desta vez, foi diferente. Foi mais intensa do que qualquer outra que ele já tinha sentido. O coração batia tão forte que ele pensou que ia sair pela boca. O ar parecia não entrar nos pulmões, por mais que ele tentasse respirar fundo. As mãos tremiam incontrolavelmente, e uma sensação de irrealidade tomou conta de tudo. O quarto começou a girar. Naquele momento de pânico absoluto, encurralado pelo próprio medo, algo dentro dele gritou. Um grito silencioso, desesperado. E pela primeira vez, ele não tentou lutar contra a crise sozinho. Ele pegou o telefone, com os dedos trêmulos, e ligou para a irmã. A única coisa que conseguiu dizer entre os soluços foi: "Eu não aguento mais. Me ajuda." Aquele pedido de ajuda foi o ponto de virada. Foi o momento em que a muralha que ele construiu ao redor de si começou a rachar. Foi o primeiro passo para fora da prisão. A irmã dele não entendeu completamente, mas ela ouviu. E isso foi o suficiente. Juntos, eles buscaram ajuda profissional. O caminho da recuperação não foi uma linha reta. Foi uma jornada cheia de altos e baixos, de passos para frente e às vezes de alguns para trás. A primeira grande lição de Lucas foi aprender a respirar. Parece simples, não é? Nós respiramos o tempo todo sem pensar. Mas ele aprendeu que respirar conscientemente, focando no ar que entra e que sai, era uma âncora. Uma âncora que o trazia de volta para o presente,
quando sua mente viajava para futuros catastróficos. Ele aprendeu que respirar não é só viver, é se reencontrar. Depois, ele começou a observar seus pensamentos. Com a ajuda da terapia, ele entendeu que ele não era seus pensamentos. Eles eram apenas pensamentos. Nuvens passando no céu da sua mente. Ele aprendeu a não se agarrar a eles, a não acreditar em cada história terrível que sua ansiedade contava. Ele passou a questioná-los. Isso é realmente verdade? Ou é só o meu medo falando? Foi nesse processo que uma ficha caiu. Lucas entendeu que a ansiedade não era uma inimiga a ser derrotada em uma guerra. Ela era um mensageiro, um sistema de alarme do seu corpo, desregulado, gritando por socorro, era um pedido desesperado por cuidado, por atenção, por uma pausa. Ao invés de lutar contra ela, ele começou a ouvi-la, a perguntar: o que você está tentando me dizer? Do que eu preciso agora? Com o tempo, ele percebeu que tinha mais controle do que imaginava. Não o controle de ligar e desligar a ansiedade, mas o controle sobre como reagir a ela. Foi quando Lucas descobriu que você não precisa vencer a ansiedade de uma vez por todas. Você vence um dia de cada vez. Às vezes, você vence uma hora de cada vez. E às vezes, vencer significa apenas conseguir respirar fundo por um minuto. A evolução foi gradual, como o nascer do sol. Ele começou com pequenas caminhadas pelo bairro. No início, 5 minutos eram uma vitória. Depois, dezembro, o ar fresco no rosto, o movimento do corpo, o foco em algo fora de sua cabeça. Tudo isso ajudava a acalmar a tempestade interna. Ele criou uma rotina de autocuidado. Coisas simples. Um chá quente antes de dormir, ouvir músicas que o acalmavam, escrever sobre seus sentimentos em um diário. Ele começou a praticar um diálogo interno mais gentil. Ao invés de se criticar por sentir ansiedade, ele começou a se acolher, dizendo para si mesmo: está tudo bem sentir isso. Vai passar. Você é forte e vai conseguir atravessar mais essa onda. As crises não desapareceram da noite para o dia, mas elas começaram a ficar menos frequentes, menos intensas. E o mais importante, elas não o paralisavam mais. Ele aprendeu a surfar as ondas da ansiedade, em vez de deixar que elas o afogassem. Lentamente, a vida social e emocional dele começou a florescer novamente. Ele voltou a sair com os amigos, a dizer sim para os convites, a se reconectar com o mundo. O medo ainda estava lá, às vezes, mas agora ele andava ao lado do medo, e não mais atrás dele. Hoje, Lucas não é perfeito. Ele não é uma pessoa curada da ansiedade, porque a ansiedade faz parte da experiência humana. Ele ainda sente o coração acelerar às vezes. Ainda tem dias em que a preocupação parece um pouco mais alta. Mas agora, ela não controla mais a sua vida. Ele aprendeu a dançar com ela. Ele sabe que a ansiedade é apenas uma parte da sua história, mas não é a história inteira, e definitivamente não é o final dela. Se essa história tocou você, se você se viu em algum momento na jornada do Lucas, saiba que você não está sozinho. A jornada dele mostra que há esperança, que a mudança é possível. E se ele conseguiu, você também pode. A ansiedade não define quem você é. Se você gostou dessa mensagem e quer fazer parte de uma comunidade que entende e apoia, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir isso agora. Aqui, você nunca luta sozinho. Bem-vindo ao Perito da Alma.